A lua de sangue pairava no alto do céu noturno, iluminando o oceano vermelho de sangue abaixo dela. Uma névoa carmesim, como um véu, cobria lentamente a terra, emoldurada em um mar de sangue, em uma multidão de cadáveres. Tudo que os combatentes caídos, mas ainda vivos, veem e sentem ao fedor da morte, que respira atrás deles e não quer deixá-los. Aqueles que ainda estão vivos e ainda conseguem se manter em pé e lutar com seus companheiros, digam a eles para fugir em vez de recusar, dizendo que ninguém pode destruir a raça humana. Ele acredita que as pessoas sobreviverão e serão salvas, mas, no final, ele foi o único que restou. Um bando de monstros em forma de demônios de alto escalão fica na frente do cara e um dos demônios se eleva sobre ele levitando e dizendo que o cara que está embaixo dele é chamado de o grande deus da raça humana, mas ele nem mesmo possui artes marciais. Então seu máximo é se esconder atrás do lixo. O demônio que diz tudo isso parece aterrorizante. Seu nome é Ember e ele é o Imperador Demônio Celestial. Ele tem 2 chifres enormes que estão envoltos em uma coroa com uma pedra vermelha. Os olhos do demônio são vermelho vinho e seus dentes são afiados como navalhas. Ele sorri e diz que o cara está condenado e não será capaz de derrotá-lo. Ele é apenas a pílula. Van sabe muito bem que está encurralado e que se encontra em uma situação desesperadora. O jovem começa a chorar de desespero e diz que tudo é em vão. Ele, Qin Fang, o deus das pílulas, viveu uma boa vida de até 100.000 anos, e durante todo esse tempo, não se aprofundou nem mesmo no campo mais básico das artes marciais. Ele só pode olhar impotente para seus companheiros caídos e continuar a lutar. O cara pisa no caminho que não estava cheio de cadáveres e olha com confiança para o demônio. Fang morde o dedo e usá-lo em um feitiço. O jovem se coloca em posição de combate e chama o monstro para lutar, porque hoje ele, Qin Fang, ficará até o fim lutando contra os demônios. Mais de uma dúzia de monstros estão voando em sua direção, avançando contra ele com um rugido e um estrondo. Os olhos de Ember se iluminam. Eles dançam com Bess e brilham. Ele acelera e com uma palma na qual tem garras enormes. Ele dá um soco no estômago do jovem. A pata do demônio está pingando sangue jovem. Enquanto os pensamentos estão girando na cabeça do cara de que este é o fim desta vida, Fang possui um corpo inútil. Ele foi capaz de atingir o pico da alquimia, mas seu corpo não é capaz de cultivar. Ele realmente é um fraco que não serve para nada. Se ele tivesse a chance de renascer, com certeza teria dominado as artes marciais com perfeição. Um jovem gostaria de corrigir os erros desta vida. Apesar do céu, o rapaz se levanta abruptamente da cama. Ele está coberto de suor frio e suas pupilas correm pelo quarto para se agarrar a alguma coisa. O homem tem longos cabelos castanhos que estão em uma bagunça terrível. Seus olhos são cor de mel e seu corpo é atlético, mas cheio de cicatrizes e bandagens. O jovem olha para a flor na sala e recupera o fôlego. Ele percebe que está em um lugar desconhecido e que há uma pedra verde em um cordão em seu pescoço. Qin Fang pega uma pedra e começa a examiná-la. E lembranças dolorosas da batalha. Ele perdeu começam a aparecer em sua cabeça. Então ele percebe que renasceu. Ele se lembra do momento em que Lin Song fez com que ele nunca mais pudesse dominar as artes marciais. Exatamente 100.000 anos atrás. Lin Song é uma garota escultural com cabelo rosa e olhos azuis. Em suas lembranças, ele se ajoelha na frente dela para informá-la de que venceu a competição, enquanto sangra por todos os lados e machuca gravemente o dedo, se apoia em sua espada e, com um suspiro pesado, pergunta à garota por que ela está tentando matá-lo se ele é seu noivo. A garota dá uma risadinha e diz que assinou um contrato de casamento com ele há 3 anos apenas para se juntar temporariamente à família dele. Ela agarra o rapaz pelo queixo e entende o rosto dele para ela, olhando em seus olhos e dizendo maliciosamente que ela alcançou o 3º estágio e que ele é uma não-entidade que não é digna de que ela saia da pilha do passado. Qin Fang diz que, em sua vida passada, suas artes marciais estavam esgotadas e ele não teve escolha a não ser se concentrar na alquimia. O jovem se senta na posição de lótus e respira fundo. Embora tenha atingido seu auge na alquimia, isso ainda não era suficiente. Se ele pudesse praticar artes marciais, a tragédia da invasão dos clãs de demônios no continente Shank em sua vida passada não teria acontecido. Se um jovem puder consertar tudo, a raça humana não perecerá. Fang olha para o pingente de Jade e percebe que, graças a ele, tem a chance de começar tudo de novo. O jovem se levanta da cama e ignora as feridas doloridas. Ele se veste e pensa que precisa se concentrar em se tornar mais forte. Independentemente de ser alquimia ou artes marciais, ele deve lidar com tudo e ter certeza de chegar ao topo. Um jovem chamado Qin Sang, o comandante dos guardas do jardim médico da família Qin, corre para a sala onde Qin Fang está sã. Você informa ao jovem mestre que a situação está ruim porque Lin Lan, o filho mais velho da família Lin,
invadiu o jardim médico e disse que queria ver o Sr. Fang. Lin Lan é irmão de Lin Xuang e Qin Fang. Lembre-se do momento de sua vida passada, quando ele veio pedir a gerência da guarda médica e aproveitou a oportunidade para humilhar um jovem que era o noivo de sua irmã na época. Então, sob sua pressão, Qin Fang teve que concordar com a humilhação. Depois disso, ele se apressou e deixou a família Li de lado por até 10 anos. A família Lin é um verdadeiro ninho de ratos e cobras. Fang, emergindo de suas memórias, pune o rei Sanque para levá-lo ao irmão Lin. Mas o comandante diz que Lin Lan tem uma língua afiada e sarcástica. Então ele pede permissão para resolver o problema sozinho. Mas o homem se acalma e diz que está tudo bem, e que ele mesmo lidará com o hóspede não convidado. No jardim médico, um jovem alto em vestes verdes, com cabelos roxos e olhos turquesa, com malícia em suas vozes, procura por Qin Fang. Ele acena com um leque, soprando o rosto, e diz que aconselha o rapaz a se apressar e se mostrar, pois Lana realmente quer obter um jardim médico. Sua irmã obteve sucesso considerável nas artes marciais, e se Fang não lhe der o jardim, ele estará em apuros. Lin Land pede que o sujeito seja razoável. Caso contrário, em algum momento ele se ajoelhará novamente e será tarde demais para implorar por misericórdia. E com essas palavras, Land começa a rir. Qin Fang, que apareceu, sorri para o convidado e começa a reclamar que ele está se escondendo atrás de sua irmã mais nova, o que é muito vergonhoso, pois esse é o máximo da ostentação. Um adulto da forte Lin Lang tem a síndrome da irmã? Essas palavras colocam um membro da família Lin em um estado de estupor, e então as palavras de sua boca param. E Fang continua dizendo que, de acordo com o contrato de casamento, esse jardim médico deve passar em breve para a família Lin. Mas agora que o contrato de casamento foi rescindido, e por iniciativa da família deles, portanto, seu desejo é estranho porque Lin Lang voltou para buscar o que eles mesmos haviam desistido. O rosto do jovem está distorcido por uma careta de desgosto por Lin Lang e ele diz que seu pedido está errado. O comportamento e as palavras de Qin Fang causam muita indignação em Lin Lang, tanto que ele se ruboriza e treme com uma irritação incipiente. Porque hoje Fang é muito sarcástico e verborágico, mas ele respira fundo e finge estar calmo. Dizer ao cara que Qin Fang não é tão bom quanto as outras pessoas. Os dois sabem disso. Ele lembra ao jovem que, há pouco tempo, ele foi ferido em uma competição e que, se sua irmã mais nova não tivesse cedido e assinado um contrato de casamento com Qin Fang, ele teria sido morto há muito tempo. E como, depois disso, ele, um jovem estúpido, se atreve a permanecer ingrato. Ao ouvir as palavras sobre sua ex-noiva, Qin Fang sorriu misteriosamente porque o irmão Lin conseguiu até mesmo atribuir sua irmã mais nova aqui. Será que ele realmente tem a síndrome da irmã? Lin Lan está indignada com esse comportamento do jovem e os guardas apontam lanças para ele. Lan está muito surpreso com a obstinação de Qin Fang, porque ele costumava ser um cara calmo e aplicável. Mas, por alguma razão, hoje é muito difícil lidar com esses jovens. Lin Lan pega um leque e diz ao jovem que falta apenas um mês para a competição do novo alquimista, mas Qin Fang apenas boceja com essas palavras e pergunta por que ele está sendo informado sobre isso. Lin Lan já está com a boca cheia de vapor, pela forma como o rapaz se comunica com ele, e por isso quer fazer dele um pária. Se Fang conseguir ganhar o prêmio deste ano, então Lan está pronta para lhe dar a mina de ferro da família Lin. Mas se ele perder, então esse belíssimo jardim médico estará à disposição total da Lin Land. Qin Sanque, que esteve atrás do jovem mestre durante todo esse tempo e observou essa disputa, está convencido de que Fang é inteligente o suficiente e não concordará com uma aposta tão desfavorável. Mas, na realidade, Qin concorda com a aposta, especificando se é necessário assinar um contrato suplementar por escrito. Os olhos de San Yu se arregalaram com a decisão do Sr. Qin. Lin Lan ficou feliz pelo fato de o jovem ter concordado com sua aventura, dizendo que eles assinariam um acordo. Mas você não deve se arrepender do que fez depois disso. Eles recebem um acordo por escrito declarando que, no caso de sua derrota, Qin Fang se compromete a transferir o jardim médico para Lin Lang. No caso da derrota de Lin Lang, ele transfere a mente de ferro para Qin Fang. Lan está calmo porque está obviamente confiante de que vencerá o jovem. Lin Lang aceita o acordo e repete para si mesmo que Qin Fang é um jovem estúpido e esbanjador que não é totalmente responsável por essa horta medicinal. Que ele não implore por misericórdia quando chegar a hora. Qin Sanque segura a cabeça dele e a balança de um lado para o outro, dizendo que o sangue da família Qin também acabou e que o jovem cavalheiro é maior de idade, mas ainda é uma criança. Qin Fang sorri dizendo que esse é o sorriso de uma criança de 100.000 anos e que chegará o momento em que o bastardo Lin Lan se ajoelhará diante dele. Qin Fang retorna ao seu quarto. Ele vai até sua cama e se senta nela na posição de lótus. Ele respira fundo e começa a meditar. Ao observar sua respiração,
Uma aura dourada envolve seu corpo. Depois de alguns minutos de meditação, o jovem começa a tossir sangue, que ele limpa calmamente e diz, com um sorriso, que isso já era esperado. Sua força caiu para o nível de Kai e sangue. Ele ainda é sua perspectiva. Ao aperfeiçoar a técnica mágica, ele resolveu o problema de perder o Kai e o sangue. Um guerreiro tem 6 reinos. O reino de Kai e sangue é o mais fraco. O reino principal, o reino do vazio, o reino do demagogo e o reino do ambiente fechado. Cada um dos reinos é dividido em 9 níveis em Qin Fangs. Na vida anterior, ele perdeu sua base de cultivo por ter sido atacado por Lin Soin. Desde então, não pôde praticar artes marciais. Felizmente, agora ele manteve sua base de aprimoramento com a ajuda da transformação da técnica do deus. Graças a ela, Fang salvou sua base para o desenvolvimento das artes marciais. A transfiguração dos deuses é uma técnica especial que ele descobriu em sua vida passada. O efeito é melhorar a percepção dos 6 sentidos. Essa técnica pode parecer medíocre, mas as pessoas que praticaram a técnica da transformação dos deuses em sua vida anterior se tornaram figuras populares. Foi então que ele descobriu que havia um poder desconhecido oculto nessa técnica. Qin Fang poderia não ter sido capaz de praticar artes marciais em sua vida anterior, mas ele ainda a mantinha em sua mente. E quem poderia imaginar que ela seria útil para ele? A meditação do jovem é interrompida por um médico que diz que uma catástrofe aconteceu. Feng chegou ao jardim medicinal de sua família, onde o funcionário explicou ao jovem senhor que acabará de receber a notícia de que a coleta de medicamentos havia sido adiada meio mês antes do previsto, e que o coletor chegaria em 10 dias. Mas o problema é que absolutamente todas as ervas haviam murchado, mesmo que eles criassem todas as condições necessárias para o cultivo de ervas. Eles ainda não terão tempo de aprovar tudo a tempo. Depois de ouvir o relatório, Qin Fang dobra as mãos e uma corrente de vento se forma ao seu redor. A transformação começou. O jovem abre os olhos, nos quais não há pupilas, mas apenas um brilho dourado devido à transformação de seus sentidos. Graças à sua visão, ele percebe que, sob as plantas, há uma erva daninha, Leon, que estava escondida sob toda essa vegetação densa. Como uma erva tão prejudicial poderia aparecer em seu jardim medicinal? É por isso que toda a grama útil murchou, e deve ter sido Lin Land quem plantou Leon em seu jardim. Agora está claro porque ele se atreveu a fazer uma aposta. Parece que ele conseguiu estragar tudo enquanto Qin estava fora. O jovem volta ao seu estado normal e os cantos de sua boca se esticam para cima em um sorriso malicioso porque Leon é um grande presente. 10 dias depois, os coletores de ervas chegaram à família Qin, junto com o próprio Lin Lan, com um sorriso satisfeito. Ele pergunta onde está Qin Fang, que deve encontrar e cumprimentar o coletor. Em frente ao coletor em terra, um funcionário da gordura médica se ajoelha e pede a todos que esperem alguns minutos, pois o jovem cavalheiro chegará a qualquer momento. O próprio Fang aparece com um chapéu de palha e uma folha de grama na boca, perguntando quem decidiu vir tão cedo. Até os galos ainda não acordaram e já estão lá. Um colhedor de grama montado em um cavalo é um homem enorme, fisicamente agitado e com um olhar ameaçador. Ao lado dele está Lan, que, sacando um leque em um tom sarcástico, diz que Qin Fang não se incomodou em se ajoelhar na frente dos colhedores de ervas como um sinal de ganância e até tenta provocá-los. E essa é uma manifestação aberta de desrespeito. O coletor de ervas medicinais do ramo principal da família Qin, chamado Qin Yulan, o jardineiro, assustado com o coletor, pede que ele não fique com raiva e se volta para o jovem cavalheiro, pedindo que ele se desculpe com o coletor e se ajoelhe diante dele. Na última vez em que irritaram o coletor de ervas, o jardim medicinal deles estava bom, o triplo do normal, e enquanto ele resmungava e se assustava, Fang sorriu confiante e olhou para o coletor, ergueu a mão esquerda e o dedo médio sobre ela, mandando o homem para longe e chamando de bastardo por um longo tempo. Essas palavras causam choque em todos os presentes. Eles olham para o jovem enquanto ele diz a Qin Mulan que ele é um simples coletor de ervas que não tem nenhum complexo de poderes oficiais. O coletor de ervas medicinais é apenas um peru pomposo, um frango mimado que exige respeito por si mesmo e não o demonstra. Em troca, Fang estende as mãos e faz uma pergunta retórica sobre por que ele é obrigado a se ajoelhar. Na frente dele, Qin Mulan se enfurece e pergunta ao jovem mestre que tipo de atitude frívola ele tem em relação a ele. Por que tanta arrogância e confiança? Será que essa pessoa insolente preparou ervas medicinais ou está apenas ansiosa demais para falar? Qin Fang não dá atenção à raiva do homem e responde que, de acordo com a prática dos anos anteriores, há muitos verbos e eles estão prontos para ele. Essa resposta não agrada a Yuan,
e ele pergunta agressivamente ao homem que lhe disse que este ano é semelhante aos anteriores. Será que esse bastardo não sabe que este ano o padrão para a obtenção de medicamentos foi triplicado e, com seu comportamento nojento, Fang o elevou mais 2 vezes, e se hoje ele não lavar a norma, ele aponta um sabre para o cara e promete matá-lo, privando de sua cabeça. Qin San Yu está tenso e assustado, pensando que é improvável que eles consigam coletar até mesmo uma norma dupla, quanto mais uma tripla multiplicada por 2. A situação deles é muito ruim porque agora eles não só perderão o Lin Lang Medical Garden, mas também perderão a vida do jovem. Lan está feliz com o desenrolar dos acontecimentos. Como ele já havia persuadido Qin Yuan, organizou férias luxuosas para ele em sua residência, enchendo de tesouros. De acordo com o acordo, se Qin Fang perder a aposta que fizeram, eles dividirão o jardim médico, 50 minutos 50. Além do acordo com o colecionador, Lan também contratou um espião que lhe informou que apenas um Qin Fang estava trabalhando no jardim médico. Todo esse tempo em que assumiu a calma é muito interessante. Por que truques eficazes poderia inventar esse pirralho que não entende nada de ervas? Qin Fang dá as costas para eles e pede que o sigam. Depois de caminhar um pouco, Lin Lan percebe que as ervas murchas e podres estão se regozijando e dizendo que o jardim de Fang não serve para nada. E Qin Yulan pergunta ao jovem como ele entende isso. Se essa foi uma tentativa de enganar o clã principal, então foi um fracasso para o bem da família. Eland promete realizar a execução por conta própria para livrar o clã de escória como esse jovem. A coletora de ervas pretende atingir o rapaz com um sabre pelas costas, mas ele a impede com apenas 2 dedos, dizendo que isso era esperado porque o lixo só vê lixo e não presta atenção ao tesouro principal. Ele abaixa o sabre e mostra uma plantação inteira de ervas medicinais que chamo de Yuan e terra de idiotas cegos. Todas as ervas do jardim estão em excelentes condições. Elas estão florescendo brilhantes e frescas, sem nenhuma falha. E isso é o que choca não só a terra em Yulan, mas também os próprios trabalhadores do jardim. Lingla entra em pânico porque não entende como isso pode acontecer, pois Fang não sabe nada sobre como cuidar de ervas medicinais. Como ele poderia cuidar tão bem de toda essa grama se ele mesmo plantou li grama em todos os lugares que ainda estão no jardim? O colecionador Qin Yulin caiu no chão de susto porque a cor dessa grama é boa o suficiente e toda ela é de primeira classe. Sua qualidade excede todos os padrões, e ele também teme que ela exceda a norma exigida por 5 vezes. Qin San se alegra, seus olhos estão ardendo e ele elogia mentalmente o jovem mestre porque todos esses dias ele tem feito o melhor que pode para cuidar do jardim medicinal. Lin Lambi começa a ficar abertamente irritado. Ele se enche de raiva e começa a gritar, sem entender como isso aconteceu e como é possível. Como ele, Qin Fang, pôde fazer uma coisa dessas? A grama leon é uma erva daninha terrível por natureza, e seu plantio e suas plantas medicinais naturalmente levam ao seu murchamento. No entanto, nesta era, ninguém sabe ainda que, se você plantar capim-leão na parte de trás do sol e lhe der alguma transformação, ele mudará suas propriedades e acelerará o crescimento da qualidade das plantas medicinais. Qin Fang Tower sobre a terra ele diz que ele não deveria se importar em saber como conseguiu tal efeito. O que importa é que o sinal da família Lin perdeu em sua disputa. Parece que ele lhe prometeu uma mente de ferro. Len Lan explode e diz que não lhe dará nada e que não se atreve a resistir a ele. Fang, com um sorriso de orelha a orelha, puxa um acordo escrito, assinado por eles, dizendo que esse é um pedaço de papel importante que, se ele não lhe der a mente de ferro, irá para a prisão pelo resto da vida. Lan foi pego de surpresa, pois havia se esquecido de que eles haviam fechado esse acordo e que ele também havia assinado esse pedaço de papel. Linglan tenta encontrar apoio na cânula, mas ele dá de ombros e diz que não tem nada a ver com isso. Ele não fez uma aposta com eles. No final, Land dá a mente de ferro para Qin Fang, o que deixa ele e seus funcionários incrivelmente felizes. Os trabalhadores abrem os olhos com admiração e quase guincham de alegria, chamando Fang de incrível graças a ele. Eles conseguiram obter uma mina de ferro, mas ainda não entendem muito bem por que arriscariam um precioso jardim médico por um minério de ferro sem valor. Eles estão interessados em saber o que ele planeja fazer com a mina e qual é seu plano de ação? O jovem diz que, na verdade, não tem nenhum plano e que apenas ficou empolgado. Na verdade, não vale a pena avaliar a proporção de minério de ferro e elixir, mas ele se lembra de sua vida passada que essa mina de ferro não é fácil. Ela contém uma grande quantidade de minério de ferro valioso e misterioso. Se a mina for usada para o fim a que se destina, seu custo não será menor do que o custo de um guarda médico. Um guarda sai correndo da mina e grita para o jovem senhor que algo aconteceu lá.
A mina desmoronou repentinamente e dezenas de mineiros foram esmagados e morreram do lado de fora da mina. Os parentes das vítimas estão parados na entrada, cheios de pedras e gritando ao perceber o que aconteceu com seus entes queridos e parentes. Kim Sang fica atônito com o desmoronamento e pergunta ao cara por que eles destruíram a mina assim que a receberam. As famílias dos mineiros estão chateadas e irritadas. Elas acreditam que a família Kim é a culpada pela tragédia, já que a mina de ferro era de propriedade da família Lin. Eles estavam sempre seguros, mas assim que a família Kim chegou, o desastre aconteceu imediatamente. Na opinião deles, Fang irritou o deus da montanha e provocou um deslizamento de terra sobre eles. Um dos homens estende a mão para o homem e agarra seu peito, exigindo que ele devolva seu filho falecido, e o outro exige que seu pai seja devolvido a San. O senhor pede que o cavalheiro vá embora porque é muito perigoso no momento, mas ele se recusa. Ele entende que esse é o trabalho de Lin Lang porque, assim que a mina entrou em sua posse, ocorreu um deslizamento de terra. E isso não é apenas uma coincidência. Kim Fang usa a técnica de sentir a interestadual e examina os escombros com o olhar, percebendo que os menores dentro da mina não estão mortos. Eles ainda estão vivos, a julgar pelos rastros. Isso não é um colapso completo da mina, mas apenas um deslizamento de terra na entrada da caverna. Com base nisso, podemos concluir que foi uma explosão provocada pelo homem. Portanto, não há dúvida de que foi feita por Lin Lan, que está observando, e pelo cara com malícia indisfarçada, matando os mineiros. Lan quer provocar a ira do público contra Kim Fang. Fang pede a todos que fiquem quietos e não cantem, mas que o escutem. Ele diz que todos os mineiros que estão lá dentro estão vivos e que, se unirem forças e limparem os escombros, salvarão a todos. Agora, a ação é muito melhor do que uma ação. Portanto, você precisa começar agora e não perder um segundo. As pessoas não acreditam no jovem porque a mente entrou em colapso e ninguém poderia sobreviver, especialmente se estivesse lá dentro. Em uma situação tão terrível, Linglan começa a rir de Fang e o chama de estúpido. Famílias furiosas de menores tentam pegar Kim Fang, que é protegido por guardas e parentes. Sank pede que ele fuja porque, caso contrário, a multidão o matará. Kim Fang pede que a família Kim pare de resistir e abaixe as armas. O homem se volta para as pessoas e tenta argumentar com elas dizendo que, se houver uma chance de salvar seus parentes, então Kim Fang jura por sua vida que o salvará. Se desenterrarem a mina e descobrirem que todos os mineiros estão mortos, as pessoas estarão livres para fazer o que quiserem com ela. As pessoas concordam com as condições, se apresentam e se aproximam das pedras, começando a afastá-las. Escavando-as, Fang pede a Kim Sang que você retorne à residência e faça algo por ele. Mas o que exatamente o fez ficar aqui e mais ninguém? Lingla não acredita que as pessoas estejam vivas. Ele diz que elas podem cavar o quanto quiserem, pois de qualquer forma não terão sucesso. Lan está confiante em si mesmo porque a cobra há muito tempo coloca miasmas do pântano na mente, e eles são conhecidos por serem um veneno terrível. Mesmo que as pessoas dentro da mina não sejam esmagadas até a morte, elas definitivamente morrerão de toxinas. Kim Fang disse palavras tão grandes novamente em uma audiência como essa e não conseguirá cumprir sua promessa, o que significa que a multidão enfurecida o matará. 2 horas depois, a entrada foi escavada, mas as pessoas nos escombros estavam inconscientes e sem sinal de vida. As famílias dos mineiros choram e chamam Kim Fang de enganador, que lhes prometeu algo que inicialmente era impossível. Lin Lan dobra seu leque e diz às pessoas que, já Kim Fang mentiu para elas, elas estão livres para fazer o que quiserem com ele. As pessoas pegam um forcado e caminham em direção ao jovem. E Lan se sorri sabendo que todas as suspeitas de Kim Fang recaem sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem provas. Mesmo que ele tente descobrir algo, nada sairá de qualquer maneira. Lan supõe que o cara está assustado, o que significa que ele tem que correr e se esconder em lágrimas, salvando sua vida. Kim Fang chama Kim e afundou. Você. E Lan percebe que o cortejo está muito calmo e não pensa em uma possível fuga. O jovem pede a seu assistente que coloque todas as vítimas, e depois de cada uma delas, coloque uma casca pré-mastigada em sua boca e, para não manchar o remédio, ele pode usar a técnica boca a boca. Lin Lan olha para tudo em choque, pensando que Fang enlouqueceu, e ele zomba dos cadáveres para descarregar sua raiva neles. Land diz aos membros das famílias dos menores que o jovem zomba dos assuntos dos falecidos, o que significa que ele deve ser morto e deixar o caso nas mentes dos parentes. Sank teme que a multidão se aproxime deles, mas o jovem senhor pede que ele continue colocando remédios na boca das pessoas inconscientes. Mas Sank quase chora porque, em primeiro lugar, eles se colocam em maior perigo, ao contrário. E, em segundo lugar, ele deu seu primeiro beijo em um homem barbudo sem sinais de vida no momento em que enfiou o remédio em sua boca. Enquanto San Yu está em pânico silencioso,
O homem deitado embaixo dele acorda e fica corado. Diz que teve um sonho estranho e muito longo. As pessoas com forçados e o próprio Sun Yu ficam chocados. Olhando para o homem que se levantou, sua esposa corre e o abraça, regozijando-se por ele ainda estar vivo e não ter morrido sob os escombros. Qin Fang cansado enxuga o suor e pergunta com um sorriso quem disse que eles estavam mortos. Pântano. Minhas asmas são plantas extremamente venenosas, mas se a pessoa envenenada tomar o remédio a tempo, a casca mastigada da fruta Tanli, o efeito venenoso pode ser eliminado dessa forma, e é por isso que ele pediu a Qin San que você fosse a propriedade da família deles e trouxesse Tanli de frutas. É que, nesta época, ele é o único que conhece esse remédio. O jovem se senta ao lado do homem que recuperou a consciência e pede que ele lhe conte o que lembrava antes de perder a consciência. Depois de pensar um pouco, o homem diz, com tristeza, que se lembra de como Lindlan explodiu a entrada da caverna e os trancou à força lá. O homem diz que Lan tinha medo de que, mesmo assim, eles conseguissem escapar. Por isso, ele trouxe o miasma do pântano para as mentes, com o qual queria envenená-las e matá-las. Outros caem em si e apontam Lin Lan como o culpado da tragédia e dos parentes. Fang sorri satisfeito dizendo que não esperava isso, mas por trás de tudo estava Lin Lan. Então a verdade veio à tona. O jovem se dirige aos membros da família e lhes diz que, se alguém estiver com raiva, é porque seus entes queridos quase morreram. Eles podem expressar todas as suas queixas a Lin Lan. Neste momento, as pessoas cercam Lin Lan e sua comitiva com a intenção de vingar seus parentes. Há um grito nas mentes dentro da mente. Qin Fang está correndo e procurando por algo e não encontra, o que é muito surpreendente porque o que ele está procurando deve estar em algum lugar na mente. De acordo com as memórias de sua vida passada, o misterioso minério de ferro de Lin Land deve estar escondido em um dos pedaços de minério comum. O homem resgatado se aproxima do homem e coloca a mão em seu ombro, agradecendo-o por salvar suas vidas. Depois disso, ele retira a mão e todos os menores. Suas famílias se curvam diante dele dizendo que nunca se esquecerão da bondade e da humanidade demonstradas a eles. Qin Fang, bem-humorado, e diz que não vale a pena adorá-lo tanto. Eles precisam de um bom descanso. Por isso, ele concede alguns dias de folga a Minai. Após o descanso, eles podem começar a trabalhar. Parece que, em sua vida passada, nenhum dos moradores da cidade o reconheceu. Os mineiros juram a ele que vão descansar e que, de agora em diante, todas as suas ordens serão cumpridas. O jovem lhes pergunta onde está o desgraçado do Lindlan. Os homens dizem que, após sua exposição, eles o cercaram, mas ele conseguiu escapar e parece que não pertence mais à cidade. Fang supõe que Lindlan escondeu o milagre ou o adiantamento. Se ele soubesse que Lan fugiria, teria pelo menos extraído informações dele. Qin San leva o cavalo até o jovem mestre e diz que está na hora de eles voltarem para a residência. Mas Fang o questiona sobre o quão perigosos são os agiotas da cidade de ING. San simplesmente diz que, em sua cidade, eles aterrorizam até mesmo aqueles que não entraram em contato com eles. Se você pegar dinheiro emprestado com eles e não devolver no prazo, corre o risco de ficar em uma casa estrangeira pelo resto da vida, e é quase impossível pagar a dívida porque a taxa de juros é muito alta. Somente tolos desesperados pedirão dinheiro emprestado a eles. Qin San pergunta ao jovem senhor por que ele perguntou sobre isso. O jovem diz que pegou 500 moedas de ouro emprestadas com eles. San ri porque acha que o rapaz está brincando, mas ele é extremamente sério. San grita e diz que uma pessoa comum precisa de 20 de ouro por ano para ter uma vida tranquila. Então, por que precisaram pedir 500 de ouro emprestado a eles? Qin Fang coça a cabeça e diz que pediu dinheiro emprestado para cuidar bem do jardim médico. Qin San fica arrasado. Ele fatalmente diz que esse é o fim e que o jardim medicinal deles tem, no máximo, 100 objetivos. Como eles poderão pagar uma dívida tão grande? Inicialmente, Fang pensou que, se pegasse todo o minério de ferro, além de encontrar o maravilhoso sapato e a guerra de Fang, ele conseguiria pagar a dívida. Mas agora a situação é tal que Lindlan fugiu e o cara nunca encontrou o maravilhoso minério. Portanto, a questão de onde conseguir o dinheiro está em aberto. Qin San ainda está chorando porque, em sua opinião, tudo está acabado e a única coisa que resta é vender o jardim medicinal. E, sem ele, toda a família Qin morrerá. Depois de algum tempo, eles retornam à residência onde um homem alto e de meia idade chama o jovem Qin Fang. O pai, um guarda da cidade Ying, vê seu filho e sorri dizendo que eles não se viam há muito tempo, como se houvesse outra pessoa na frente dele agora. O homem pergunta ao filho como ele se sente,
mas Sang decide dizer que o jovem senhor pediu dinheiro emprestado, mas o homem fecha a boca e pede que ele se cale. Ken Fang lembra que, em sua vida passada, seu pai se esforçou ao máximo para cuidar do filho, literalmente arriscando sua saúde, porque ele não quer que seu pai sofra novamente por causa dele. O jovem emerge da memória e seu pai se aproxima dele, que chama o filho de Fangir, e pergunta como está seu corpo e se ele se recuperou. Só se diz ao rapaz que agora ele não pode se preocupar porque ele gastou muito dinheiro e comprou pílulas para endurecer o corpo. Com isso, ele definitivamente conseguirá restaurar sua base de cultivo. Qin Fang estende as mãos e começa a agitá-las, dizendo ao pai que seu corpo está muito melhor do que antes. Portanto, não há necessidade de se preocupar com ele. Isso significa que o pai estava preocupado com o ferimento de Qin Fang durante todo esse tempo e, por causa dessas duas pílulas, o pai se esforçou muito. O pai agarra Fang pelos antebraços, percebendo que a base de cultivo do jovem cresceu até o estágio mais alto do sangue gentil. Então ele pergunta como ele foi capaz de alcançar isso em um período tão curto de tempo. Mas o jovem sorri e diz que contará mais tarde. Eles voltam para casa, onde se sentam à mesa e tomam uma xícara de chá. Fang começa a explicar tudo ao pai, dizendo que encontrou um professor que o ajudou e que, além disso, ele lhe ensinará alquimia. Qin fica feliz porque talvez seu filho se torne um alquimista, pois, segundo ele, é o aluno mais talentoso. Um deles apenas ri feliz porque sempre soube que seu filho é um gênio do céu e que ninguém pode destruir o futuro de seu amado filho. Um homem pergunta ao filho onde mora seu professor, pois quer conhecê-lo. Ken Fang responde ao pai dizendo que seu professor não gosta de estranhos e que ele claramente não quer que muitas pessoas saibam de sua existência. Assim, seu professor, que ele inventou, se recusará a se encontrar com Ken Lei. O homem ouve atentamente o filho e concorda com ele, dizendo que, obviamente, especialistas desse nível preferem uma vida isolada. Que seja errado mentir para seu pai, mas ele não conhece nenhuma desculpa melhor para seu conhecimento repentino no campo da alquimia. É melhor inventar um professor para que seu pai não se preocupe. Um deles apenas se despede do filho dizendo que está na hora de ele ir embora e que ficou feliz em conhecer o filho, mas, antes de ir embora, ele dá ao rapaz um pergaminho de parentesco que pegou especialmente para o filho. Se, no futuro, o rapaz se encontrar em uma situação difícil de resolver, então, ele precisará tirar proveito dessa ordem ao da família Qin. Os dois vão para fora, onde um deles apenas diz a Fangle que não quer realmente ir embora porque não vê o filho há muito tempo, mas as coisas não estão esperando. Ele dá um tapinha na cabeça do filho em um gesto de despedida e deixa a família Qin Fang segura o presente dado por seu pai em suas mãos e o examina, pois essa é a ordem de batalha da família de parentes, é realmente muito importante e é uma honra para ele. Ele promete não decepcionar seu pai por nada. Alguns dias depois, um Qin San Yu sem fôlego corre para a equipe de jovens mestres, acordando o rapaz e dizendo a ele que alguém veio ao jardim médico e quer vê-lo apenas acordando. O cara segura a cabeça por causa do barulho e ordena que San Yu levante todos os guardas do jardim médico e os coloque em alerta. Feng acredita que este é o fim. Esqueceu-se de que hoje é o dia de pagar as dívidas com os agiotas. Ontem, ele queria pedir dinheiro emprestado ao pai, mas gastou tudo em pílulas para endurecer o corpo e todas as reservas da família se esgotaram. E se ele não devolver a casa, os agiotas poderão tomar sua casa. Alguém está batendo no portão e os guardas já estão prontos. Ken Fang ordena que os portões sejam abertos. Ele lutará até a morte. Do lado de fora do portão não está um terrível emprestador de dinheiro que veio para saldar dívidas, mas uma linda garota em miniatura com cabelos brancos como a neve e olhos azuis. O nome da garota é e ela veio até o jovem mestre para agradecê-lo por ter salvado sua vida. Fang acha que ela é uma colecionadora, mas a garota confusa explica que é menor de idade e que ontem ele salvou sua vida, então ela veio para agradecê-lo e torná-lo seu marido. As palavras sobre o marido não confundem o rapaz e ele finge que isso é necessário. Ele se lembra de uma garota que era a única que trabalhava na mina e que ele alimentava com um chandu de frutas, boca a boca. Então ele nem prestou atenção e, sem querer, se aproveitou do estado indefeso dela. O jovem pede ao seu servo que vá embora e o deixe sozinho com a Oshi. Feng limpa a garganta e lhe faz uma pergunta esclarecedora sobre se ela veio retribuir a gentileza deles, e ela acena vigorosamente com a cabeça em sinal afirmativo. Ela disse que veio especificamente para isso, mas o rapaz tem grandes ambições e, portanto, não vai se casar tão cedo. A garota é muito ativa e diz ao rapaz que sabe onde está escondido o maravilhoso ou está pronta para compartilhar essa informação. Qin Fang pergunta como ela sabe disso. Ela estava uivando inconsciente naquele momento. E como ela sabe que ele está procurando um minério maravilhoso? A garota fica mais corada do que nunca ao explicar que não perdeu a consciência imediatamente,
Yoshin tomou uma pílula caseira para desintoxicação e ficou consciente por mais tempo do que os outros. E então ela ouviu falar sobre a localização do minério maravilhoso de Linland. O jovem pega a palma da mão da garota em suas mãos. Ele fica surpreso não pelo fato de ela saber onde está o minério, mas pelo fato de que ela mesma preparou uma pílula para desintoxicação sem o devido conhecimento sobre En. Está confuso pelo fato de que o rapaz a pegou pela mão e disse que ela aprendeu a fazer pílulas nos livros. Fang acha que, embora haja algumas falhas nessa pílula, mas pelo fato de ela tê-la preparado sem um professor, essa garota tem talento para se tornar uma alquimista muito boa. Qin Fang pergunta se ela quer se tornar uma alquimista, mas a garota responde que tem uma família pobre e que também precisa sustentar os pais, por isso precisa trabalhar como uma menor honesta. Depois de ouvir Shen, Fang pede a ela que não se preocupe, mas que deixe os cuidados de seus pais com ele. Ele entende de alquimia e pode tomá-la como discípula. A única coisa que a garota precisará fazer é prometer que o seguirá. Em sua vida passada, Qin Fang se concentrou na alquimia, mas nesta vida ele também quer praticar artes marciais. Dessa forma, ele matará 2 coelhos com uma cajadada só se aceitar como aluna. Deixar os cuidados de seus pais para o Fang equivale a obter benefícios ao trabalhar em meio período e pode aceitá-la como aprendiz, o que equivale a um treinamento introdutório em meio período. Ela só precisa segui-lo, igual a funcionários leais que sempre trabalharão apenas para ele. Ao contratar uma aluna, o cara terá mais tempo para as aulas de artes marciais. Essas frases têm um significado completamente diferente. Deixem os cuidados de seus pais para os iguais a Fang. De agora em diante, eles e o jovem serão uma só família. Talvez ele a tome como aprendiz, igual a aprimorar as artes da alquimia junto, o que significa que eles são um casal querido. Ela só precisa segui-lo de igual para igual e se oferecer para casar com ele. Ashin concorda em se tornar sua discípula e segui-lo por toda parte. O rapaz alegre ri da decisão da garota. Cada um deles pensa em sua própria decisão. Feng acha que encontrou uma boa escrava e Ashin acha que encontrou um bom marido. Alguns dias depois, na cidade de Fami, Qin Fang, acompanhado por seus homens, circula pelas ruas estreitas da cidade. Qin Sang não esperava que o jovem mestre tivesse a ideia de vender minério de ferro em Fami. O jovem diz que precisa vender tanto que possa pagar tranquilamente os credores. Portanto, não exagere com a quantidade. Você precisa vender quanto? Ou coletar 1000 de ouro. Sang pensativamente coloca os dedos no queixo, pensando que, mesmo que seja muito, eles já coletaram minério suficiente, que só precisam descartar e se livrar das dívidas, e depois reabastecerão o minério. Se eles encontrarem algum comprador que precise desesperadamente de Rada, é possível que ela ganhe 1000 de ouro dessa forma. Qin Fang impede que seu assistente o corrija e diga que eles não precisam de 1000 de ouro, mas de 10.000 de ouro. Ele confiou demais nos milagres de Lin Langou. Embora tenha atrasado a data de pagamento da dívida com os cobradores, agora ele deve pelo menos 10.000 de ouro. Sang balança a cabeça, dizendo que 10.000 é muito. Basicamente, eles têm ou valem no máximo 1000 de ouro. Ninguém vai querer comprar uma mão maravilhosa por 10.000 de ouro, o que significa que eles estão condenados. Fang pede que eles não se preocupem, pois absolutamente tudo está à venda neste mundo. Ele e Ain estavam trabalhando duro nesse lote de ferro, ou seja, por vários dias, eles conseguiram melhorar a qualidade desse minério de forma irreconhecível. Assim, o cara acha que todo o minério será desmontado em questão de segundo, mas eles estavam com muita pressa e, por isso, não conseguiram atingir o nível de qualidade que inicialmente almejavam. Mas os sonhos do rapaz de que seu produto seria vendido como pão quente estão se desfazendo porque o primeiro cliente diz que se arrependeria de ter dado centenas de ouro por ele. Qin Feng chega ao Ichefen, a maior loja de compras da cidade de Fengmin. O avaliador pega o minério e diz que todo mundo sabe que o maravilhoso minério de ferro é cristalino e tem a forma de uma pedra preciosa, e o paralelepípedo que Feng lhe deu não se parece nem um pouco com uma pedra preciosa. O jovem chama o avaliador de amador que não consegue avaliar adequadamente o minério que lhe foi dado. O avaliador está irritado. Ele não acredita que o cara possa entender de minérios melhor do que ele. Sim, se suas pedras se revelarem um minério maravilhoso, o avaliador promete que se curvará a ele de cabeça para baixo. Feng acredita em sua palavra, e o homem pede que ele o convença de que esse é um remo realmente maravilhoso. A discussão verbal entre eles é interrompida pelo proprietário da loja Hua Shefen, o tesoureiro Gao, um homem adulto e obeso, que chega perguntando que tipo de barulho estava sendo feito em sua loja. O avaliador imediatamente diz que o idiota do Feng quer lhes vender um remo maravilhoso e falso, e disse que se ele não comprar nada dele, ele o venderá à força. Qin Feng e Qin Sankyu são expulsos da loja, dizendo que eles não aceitam falsificações. Qin Feng fica furioso com as palavras de que seu remo é falso,
Então pega uma faca de 40 centímetros do guarda e grita com Gao. Sankyu pede que o jovem mestre pare. Ele agarra sua mão e pede que ele não faça nada. O tesoureiro Gao é uma das pessoas mais respeitadas da cidade. Ele é apoiado por pessoas poderosas e elas não podem se dar ao luxo de provocá-lo. Feng concorda, dizendo que seu assistente está certo. O poder e a força do tesoureiro Gao não são inferiores aos de sua família, mas, por causa dele, eles são forçados a deixar Feng Min e ir para outra cidade. Feng teme que, durante essa viagem, ele volte a se atrasar no pagamento da dívida. Gao diz ao avaliador que, se ele encontrar esses enganadores novamente, deve expulsá-los imediatamente. Brigas e processos com essas pessoas só prejudicarão a reputação de sua loja Wishing Feng. O avaliador se curva e diz que aprendeu a lição. O olhar do tesoureiro recai sobre o minério trazido por Qin Feng, comparando-o com um carvão. Ele o pega na mão e o examina, perguntando a seu funcionário se há minas de minério nas proximidades. O avaliador diz que não há, em geral é minério de ferro comum, que esse charlatão tentou lhe vender por 10.000 gul, mas ele atacou o minério errado. O minério nas mãos do tesoureiro Gao começa a brilhar muito intensamente, como se houvesse uma lanterna. O avaliador diz que trabalha no comércio há muitos anos, mas que, entre todos os minérios que viu, ouviu pela primeira vez sobre o brilho de um minério maravilhoso. Gao se vira abruptamente e bate no funcionário, dizendo que ele ofendeu uma pessoa importante. O avaliador não entende nada, e o tesoureiro ordena que preparem o dinheiro, pois eles vão se desculpar com esse importante senhor que lhes trouxe esse minério. Qin Feng e sua comitiva estão percorrendo o caminho ao longo das montanhas. Qin Sankyu pergunta ao jovem mestre se ele realmente encontrou um alquimista poderoso, e não outro charlatão. Ele não consegue acreditar que, mesmo com a ajuda de um mestre de alto nível, todos foram expulsos em desgraça. Eles colocaram um preço tão alto e ele teve a sensação de que, mesmo que passassem por uma dúzia dessas grandes lojas, ainda assim não venderiam pela quantia certa. Um dos guardas se oferece para baixar o preço ao chegar em outra cidade e pagar a dívida em partes. Feng responde que o ponto principal é que essas pessoas são ignorantes. Ele apenas processou o minério muito bem e eles nem sequer o entenderam. Eles ouvem alguém gritando para que parem e veem, atrás deles, o tesoureiro Gao correndo em direção a eles, que grita que estão prontos para comprar de volta todo o minério maravilhoso. A primeira pergunta que Feng fazendo é se eles têm 10.000 de ouro, e o tesoureiro responde que é claro que tem, e ele compra tudo. Anteriormente, houve um mal-entendido entre eles, pelo qual ele se desculpou humildemente e até trouxe dinheiro. Os confidentes de Feng se alegram com um cliente em potencial, mas sua alegria não dura muito. Como o jovem se recusa a vender, Gao pergunta qual é o problema, e o jovem explica que seu avaliador confundiu um pouco seus subordinados, que agora estão ofendidos com ele. Portanto, para o bem deles, ele não quer vender esse minério e, se estivesse pronto, eles não o deixariam fazer isso. Ao ouvir tal argumento, os próprios subordinados olham para o jovem mestre em choque. O tesoureiro Gao agarra seu avaliador pela orelha e diz que a culpa é dele por tudo o que está acontecendo. Ele irritou o mestre e seus subordinados, por isso pede desculpas adequadamente. O avaliador não entende por que ele tem que se desculpar e Gao fica ainda mais irritado, porque as mercadorias desse cara são chamadas de falsas, o que significa que seu funcionário é um negociante cego sem valor. O tesoureiro explica ao avaliador que o minério milagroso comum é cristalino e brilha como uma pedra preciosa. Isso ocorre porque há muitos cristais inúteis no minério milagroso comum que são extremamente difíceis de remover, o que cria a ilusão de que o minério milagroso se parece com uma pedra preciosa. Mas, de fato, quanto mais puro for o maravilhoso minério, mais escura será sua cor e, assim que você o estimular com uma aura, ele começará a emitir luz. Quanto melhor o minério, mais ele brilha, e ele se atreve a dizer que o minério dado por Feng é o melhor que ele já viu na vida. O avaliador e os subordinados de Qin Feng ficaram muito surpresos. Esse minério é de um nível magnífico de purificação. Parece que há um alquimista incompreensível e poderoso por trás de Qin Feng. De fato, esse alquimista é o próprio Qin Feng. Ele sorri satisfeito ao pensar que eles finalmente perceberam que o minério é da mais alta qualidade. Isso era esperado, porque ele e um Eilhashin usaram um método que o cara vinha aperfeiçoando há 100.000 anos, já que o tesoureiro Gao percebeu o valor total desse minério. Então, que ele não culpe o jovem, porque agora ele pedirá mais por isso. Qin Feng diz que o tesoureiro não deve se desculpar. Afinal de contas,
Seu avaliador tentou beneficiar toda a loja. Ele tinha tanta certeza de que estava certo que disse que, se seus seixos se revelassem um minério maravilhoso, ele o curvaria de cabeça para baixo. Ao ouvir isso, Gal agarra seu funcionário e exige que ele cumpra a promessa que fez anteriormente e não fuja como um covarde. O avaliador chora e se curva, dizendo que foi tratado injustamente. O tesoureiro pede desculpas novamente por seu funcionário e diz que comprará todo o minério de Qin Feng por 30 mil de ouro. O jovem concorda, dizendo que, embora permaneça no vermelho, ele concordará porque o tesoureiro preservou sua boa reputação. Tom sorri e faz uma reverência, dizendo que o jovem mestre é muito condescendente e que fica feliz com essa cooperação, e os armeiros consideram seu jovem mestre um gênio dos negócios, pois ele conseguiu vender minério pelo triplo do preço. Feng diz que agora eles são ricos, o que significa que podem não apenas pagar a dívida, mas também fazer compras. Ainda há muitas coisas que precisam ser compradas para o aprimoramento de suas artes marciais, e ele pode finalmente gastar dinheiro de forma imprudente. Espancado pelas famílias de mineiros, Lin Lan quase se deita aos pés de seu pai, reclamando com ele sobre Qin Feng, que, segundo ele, zombou dele cruelmente. Lan pede ajuda ao pai para conseguir justiça para si mesmo, pois foi espancado e humilhado por causa de Feng. O pai de Lin Lan está furioso com o fato de seu filho ter sido incriminado e humilhado. Ele promete que esse idiota não sobreviverá hoje e será punido por ter ousado incriminar Lan. O sangue no rosto de Lin Lan é falso. Ele está sorrindo porque seu pai acreditou nele e agora ele está pronto para se tornar a principal testemunha da vingança de Qin Feng. Na propriedade da família Qin, o jovem mestre está em seu quarto, onde se senta na posição de lótus e medita usando pílulas que Qin Van Li lhe deu. Elas são muito boas. Graças a elas e à leitura dos deuses, o jovem será capaz de subir ao 5º nível do reino de Kai Sang. Isso é muito bom. Ele está gradualmente se tornando mais forte e mais resistente. Com certeza, será capaz de mudar o triste destino de sua vida anterior. Sua meditação é interrompida pela aglomeração de pessoas do lado de fora da casa de Feng. Usando a sensação divina, ele percebe seus dois convidados não convidados, que ele já está pronto para explodir por diversão, ao mesmo tempo em que vê o quanto sua força aumentou. Dois homens mascarados e com espadas estão se preparando para atacar o jovem para matá-lo. Um deles decide distrair a atenção do rapaz para facilitar o trabalho de seu irmão de armas e seus planos. Qin Feng está à frente deles e sai de seu quarto cumprimentando-os e perguntando quem eles estão procurando. E eles, por sua vez, ficam surpresos com o fato de o cara tê-los notado e até mesmo os deixado. Feng explica a eles que soube da chegada deles antes mesmo de entrarem na propriedade, e ele também sabe que eles são assassinos, e felizmente para eles, ele não balançava os punhos há muito tempo, então saiu para praticar com eles. Os mercenários riem e dizem que Qin Feng é apenas um descarte no 5º nível do estágio Kai Sang, querendo praticar com eles. Mercenários sérios, eles já mataram outras pessoas muitas vezes, e essa é a primeira vez em sua prática em que a própria presa veio até eles de braços abertos. O jovem, sorrindo, diz que tudo acontece pela primeira vez porque ele vai lutar pela primeira vez em sua vida. Como em sua vida anterior, ele dedicou toda a sua atenção e força à alquimia. Por 100 mil anos, ele não precisou lutar com ninguém. Então é hora de testar os resultados de seu trabalho. Os mercenários começam a rir furiosamente. Porque se esse tolo realmente vai lutar pela primeira vez, então um dos mercenários pode descansar enquanto o outro deixa claro para o cara que ele estava enganado. É hora de reduzir sua confiança. Um mercenário com uma máscara que esconde completamente seu rosto pega uma katana e quer matar o fardo e lhe dar uma lição. Qin Feng está pronto, mas mentalmente pede a si mesmo para relaxar porque é apenas uma luta. Ao estudar artes marciais, ele se depararia com isso mais cedo ou mais tarde. Portanto, deveria acumular o máximo de experiência de combate possível. O oponente de Qin Feng está no 8º nível do estágio Kai Sang, pelo menos, já matou mais de 80 pessoas. Ele pretende usar suas fortes habilidades para lidar com Feng, porque mesmo sendo um jovem, em sua opinião, o lixo não deve ser tratado com leviandade. Qin Feng está se preparando para repelir o ataque enquanto o segundo mercenário está balbuciando algo sobre como seu irmão é tão forte que ele não deixará uma mancha molhada do garoto. Então ele pede para ele ficar mais calmo. Como seu oponente é apenas do 5º nível do estágio Kai Sang, ele sente que ele, que está no 8º nível, não teria resistido a tal pressão de seu irmão. Qin Feng está pronto. Por ter esperado por sua primeira batalha em 100 mil anos, ele levanta o punho e acerta o mercenário no rosto antes mesmo que ele tenha tempo de se aproximar. A máscara no rosto do homem está rachando, seus dentes estão quebrados e seu irmão tem certeza de que ele foi morto. Qin Feng diz ao segundo que ele não provará nada,
porque o cara apenas o atingiu e ele obviamente não morreu por isso, apenas estava fraco. O mercenário não consegue acreditar que seu amigo foi morto por um cara que lhe deu o golpe mais comum. Isso significa que esse idiota não tem exatamente o 5º nível de Kai e sangue. Qin Feng se volta para ele pedindo perdão pelo fato de a luta deles ter sido, de certa forma, muito rápida. Ele não sentiu o encanto de uma luta longa e exaustiva. Ele oferece o segundo mercenário para tentar lutar com ele. O jovem cavalheiro promete que tentará, pelo menos, não matá-lo acidentalmente. Fan diz essas palavras com um sorriso diabólico, o que assusta o segundo mercenário. Mas ele não demonstra isso e começa a ameaçar o jovem, perguntando como ele ousou matar seu irmão, com quem foram inseparáveis a vida toda. O jovem o provoca, dizendo que poderá se vingar do cara se derrotá-lo em um duelo. Mas o mercenário assustado foge do cara e recusa um duelo vingativo. Qin Feng observa a fuga, deixando tudo seguir seu curso e dizendo que a construção da fundação pode ser concluída. Ele não esperava que a leitura dos deuses tornasse sua força central tão poderosa. O jovem ainda está pensando em seguir o mercenário fugitivo para entender quem exatamente enviou esses dois idiotas para matá-lo. Um rasgo para os mercenários leva o jovem à mansão do senhor da cidade de Fengmin, o que significa que a pessoa que ordenou isso deve estar por perto. Atrás de Qin Feng, o mesmo mercenário aparece com flechas e uma faca saindo de seu corpo e pede ajuda a Feng, mas cai morto antes de chegar ao cara. Em uma fração de segundo, Qin Feng é cercado por pessoas com tochas que o consideram um ladrão, e todas elas têm o 8º nível de Kai e sangue. E atrás do próprio cara, Lin Lan aparece lamentando e dizendo que valeu a pena Feng armá-lo, porque ele lhe deu muitos problemas e agora Lan promete que ele pagará por isso. Será que Feng foi estúpido o suficiente para vir à mansão a fim de acabar com Lin Lan? Qin Feng responde ao cretino arrogante que cometeu um erro e não percebeu imediatamente que o cliente era Lan. Lin Lan se aproxima do cara dizendo que não entende do que Feng está falando. Tudo o que ele sabe é que veio até aqui, até a mansão do senhor da cidade, para matá-lo. Feng acha que essa é realmente a mansão do senhor da cidade. Então, o governante da cidade de Fengmin foi apoiado por sua família Qin e Lin Lan ousou envolver sua família Qin e a mansão do senhor da cidade de Fengmin e agora Lan definitivamente não escapará. Feng pergunta a Lin Lan se ele realmente quer usar o poder do senhor da cidade para conspirar contra ele. Alguém tira uma faca do corpo do mercenário assassinado e o senhor da cidade aparece entre as pessoas com tochas, dizendo a Lin Lan que ele deve ter cuidado quando quiser matar alguém, porque se ele errar, ele não o ajudará. O senhor acaba sendo o pai de Lin Lan, o que surpreende Qin Feng. O senhor ri, dizendo que não está do lado da família Qin há muito tempo, porque muito tempo se passou, e a família do rapaz ainda leva muito a sério os pequenos favores que fez ao senhor. O homem ordena que seus homens se livrem do jovem e eles o agarram e o colocam de joelhos. O senhor menciona sua filha, a ex-noiva de Qin Feng, Lin Xiuwen, dizendo que ela não só fez um grande progresso no desenvolvimento das artes marciais, mas também vai se tornar a concubina do terceiro príncipe. Seus planos são expulsar a família Qin, privando-a de seu poder, e construir a família Lin em seu lugar, tornando-a uma das 5 famílias mais fortes. Assim, a família Lin tem um grande futuro, mas ninguém se importa com a família Qin, porque ela está passando por momentos difíceis. O jovem está furioso. Lin Lan pergunta ao pai o que ele quer fazer com Qin Feng e ele diz ao filho para não se preocupar. Ele planeja usar um motivo legítimo para não interferir nos assuntos da família Qin e se livrar de Qin Feng. À noite, na mansão do senhor da cidade, Qin Feng está sentado em uma masmorra, pensando que foi descuidado, pois nem imaginava que o senhor da cidade estava do lado da família Lin. O jovem ouve um barulho na parede e olha para ela, onde aparece Qin Sankyu, que fez a entrada para a prisão. Feng olha para seu fiel colega com os olhos arregalados, perguntando o que ele esqueceu aqui e ele apenas sorri docemente. Sankyu pergunta ao jovem cavalheiro como ele conseguiu fazer uma coisa tão estúpida, mas Feng não entende do que ele está falando e pede esclarecimentos. As pessoas na mansão do senhor da cidade estão discutindo o fato de Lin Xiuwen ter se tornado a concubina do terceiro príncipe que, por causa dessa notícia, de acordo com as pessoas, Qin Feng ficou com ódio e matou 2 membros da família real. Portanto, amanhã de manhã ele deve ser executado de acordo com os fundamentos legais. O jovem senhor diz que eles inventaram uma ótima desculpa para sua morte. Ele pensou que seria condenado ao exílio ou algo do gênero. Ele não esperava que Lord Gorda realmente usaria a família real para matá-lo, e tudo isso apenas para servir a família Lin. Agora a família Yi é a família real, uma das mais fortes. Mesmo que eles dissessem que queriam executar o jovem em seu nome,
O topo da família Qin só teria que ficar com raiva, mas nada a dizer em contrapartida. Qin Sankyu oferece a Feng uma fuga porque ele acabou de cavar um buraco. Qin Feng se encosta na parede com a cabeça jogada para trás e diz que não matou ninguém da família real. Ele é inocente, portanto, deve fugir como um cachorro afundado. Você entra em pânico dizendo que eles não têm tempo. Agora não é o momento em que valeria a pena pensar em tal coisa. Qin Feng é um membro da família Qin e não pode simplesmente ir embora. Ele precisa sair dessa situação com dignidade. Os guardas ouvem algum som de Qin Feng céu e ele afugenta Qin Sang para que ele não se sente com ele na masmorra. Em suas mãos, Qin Feng esconde um pergaminho que seu pai lhe deu anteriormente. Ele foi forçado a usar medidas extremas. Fogos de artifício sobem ao céu, chamando a guarda principal da família Qin para resgatar o jovem mestre. Os guardas matam os carcereiros, e ao se aproximarem, o jovem se curva perguntando o que devem fazer. Feng diz que não é nada disso, mas algumas pessoas confiam demais no pai e não resolvem os problemas sozinhas, e precisam ser tratadas. Os verdadeiros artistas marciais chegaram para ajudar o jovem mestre. No início da manhã, as pessoas próximas a Qin Feng vão para o local da execução. Qin Sankyu não acredita que o jovem mestre será realmente executado, porque ele está convencido de que Feng adivinhou tudo sozinho e escapou da prisão por conta própria. O jovem mestre é um gênio que vendeu um minério maravilhoso por 30.000 de ouro, e ele definitivamente teve que escapar. É absolutamente impossível que o jovem mestre morra. O luto não começa com o café, e isso é comprovado pelas pessoas reunidas na praça, que dizem que o cara já foi enforcado e apontam para a guilhotina, onde o corpo sem vida está pendurado. Obrigado, e os guardas, ao verem o corpo, começam a chorar descontroladamente, não acreditando em seus olhos e caindo no chão, gritando que estão muito envergonhados porque não estavam presentes em seus últimos minutos. O próprio Qin Feng aparece atrás dos chorões, perguntando por que eles estão chorando e onde está seu café da manhã, mas quando vem vivo e ileso, pulam em cima dele e o abraçam perguntando como ele sobreviveu. Jin Feng diz que o pai de Lin Lan não é muito bom, por isso Lan o perdeu e o senhor da cidade foi enforcado. Sankyu não entende como o jovem mestre conseguiu fazer isso sozinho e Feng mostra a ordem de batalha da família Qin, que é equivalente a um tesouro de poder militar. O principal grupo de segurança da família Qin só precisa ver o emblema da ordem de batalha, e então eles chegarão e obedecerão incondicionalmente à ordem do remetente. Qin Feng lhes deu uma ordem, porque Lin Lan e outros ousaram matá-lo, e está claro que o jovem não deixou as coisas assim. Os mestres destruíram a mansão do senhor da cidade e forçaram seu corpo a experimentar vários círculos do inferno. Mas é uma pena que o pai de Feng tenha trabalhado por tantos anos, e no final, tenha recebido apenas uma ordem de batalha. Agora que ela se esgotou, resta apenas uma casca vazia. Sang-Ki observa que a mansão do senhor da cidade parece tão abandonada, e sua morte trouxe apenas puro prazer, e ele também está interessado em saber para onde Lin Lan foi. Qin Feng, sorrindo satisfeito, pede a seu colega que o siga e ele lhe mostrará onde está Lan. Lin Lan é desonrado. As pessoas jogam ovos podres, tomates e vários outros vegetais nele. Gritam com ele perguntando como ele ousou criar arbitrariedade em sua cidade nos últimos anos. Ele também acha que, depois disso, poderá restaurar sua reputação e se tornar uma boa pessoa, mas eles não permitirão que isso aconteça. O choroso Lin Lan admite que acusou Qin Feng falsamente. Na verdade, ele é o culpado por todos os problemas. Qin Sanil começa a rir dele e a se alegrar com o resultado dos acontecimentos. As pessoas intimidaram Lan em demasia, o que significa que ele merecia tudo isso. Sankyu pergunta ao jovem mestre por que ele simplesmente não se livrou de Lin Lan, que o prejudicou 3 vezes e criou todos os tipos de horrores. Qin Feng responde que não pode matá-lo ainda, porque ele ainda é irmão de Lin Xiuwen, que vai se casar com o príncipe, o que significa que ela tem poder mais do que suficiente. Matar Lin Lan seria uma grande imprudência da parte de Qin Feng, e então sua família poderia entrar em guerra com a realeza. Mas na noite passada, o jovem ameaçou Lin Lang para limpar seu nome e, além disso, ele é da família Qin e matou o senhor da cidade que era apoiado por sua própria família. E não há nada a dizer à família Lin Yi sobre esse assassinato, já que ele não tem nada a ver com eles. Mas depois do assassinato de Lin Lag, não será possível escapar impune. É uma grande omissão para Shen Yu e outros guerreiros Qin Feng o fato de não poderem matar Lin Lan, mas eles ainda podem fazer qualquer coisa com ele. A principal coisa é não matá-lo, e isso os deixa incrivelmente felizes. Eles se curvam ao seu mestre e se vingam. Eles o espancam e saem com sorrisos felizes no rosto,
pois é hora de preparar o próximo plano de Feng. À noite, um grupo de pessoas desconhecidas se aproxima de Ling Lan, que lhe parecia ser o principal grupo de segurança da família Qin, mas o homem balança um cutelo e quebra as algemas. As pessoas que se aproximam acabam sendo parentes de Sua Alteza, que informou a Lin Lan que sua irmã estava noiva de Sua Alteza Real, o terceiro príncipe. Assim, o recém-chegado recebeu a ordem de levar Lan para a capital. Lan está feliz, pois pensou que morreria por causa de Qin Feng e agora finalmente tem ajudantes. Lin Lan quer pedir ao príncipe que o ajude a destruir a família de Qin Feng. Caso contrário, ele se recusará a vir para a capital. Um mensageiro, com um sorriso, diz que o príncipe ordenou que levassem Lan para a capital, então ele pede para não complicar a situação. Lin Lan explica que, se seu genro estiver disposto a ajudá-lo a matar Jin Feng, no futuro ele não pedirá apenas que sua irmã diga algumas palavras afetuosas ao imperador para o mensageiro, mas também dar metade da mina de minério de ferro para o país. Ao ouvir isso, o mensageiro concorda, dizendo que não pode recusar o pedido do Sr. Lin Lan. As pessoas que chegaram com ele estão prontas para fazer qualquer coisa a fim de avançar no serviço. Entre essas pessoas, Eva alcançou o terceiro nível do estágio de temperamento. Ele é um homem enorme que se parece com um pitecantropo. O segundo é Xiu, que atingiu um nível semelhante no estágio de têmpera. Ele parece um xamã com uma pele de lobo na cabeça. Lin Lan está feliz, porque esses dois definitivamente enfrentarão Qin Feng e ele não será capaz de combatê-los. À noite, no jardim médico, Qin Feng dorme nos braços de Jin Yashin, que o abraça com força, e Qin Sankyu o amarra e segura a corda. Qin Feng não está dormindo pensando em como aconteceu há algumas horas e ele se viu em tal situação. Algumas horas atrás, Qin Feng expressou o desejo de enviar Zia para a Floresta Enevoada, onde Yashin e Sankyu se recusaram a comprá-lo e tentaram dissuadi-lo. O jovem explica seu desejo pelo fato de que seu professor alquimista fictício disse que ele precisava de mais matéria-prima medicinal. Mas Sankyu continua seu discurso dizendo que a floresta está cheia de horrores e segredos e que ninguém deve ir até lá. A Floresta Enevoada não está apenas cheia de gás venenoso, mas também há inúmeros insetos e animais venenosos nela. Naquela época, o Jardim Médico pertencia a Mist Forest, e para tomar para si uma pequena parte da Mist Forest, a família Qin sacrificou centenas de seus guerreiros. Portanto, as pessoas não devem entrar na Floresta Nebulosa de forma alguma. Esse é um lugar proibido. Sankyu agarra a corda e diz que ele e Yashin não o deixarão entrar na floresta para nada. Foi assim que ele acabou amarrado. No momento, o jovem mente pensa que esqueceu completamente que, para a geração atual, a Floresta Nebulosa é o lugar mais perigoso, e ele também percebe que a garota se agarrou a ele dolorosamente e não o trata como um estranho, mas como alguém próximo. Feng ouve ruídos estranhos vindos de fora e usa a sensação divina. Wan e Xiao, que entraram no território da moda médica, lidaram com o guarda de segurança. Mas se eles matarem muitos subordinados da família Qin, seu patriarca começará a investigar e haverá muito mais problemas, então eles só precisam matar Qin Feng. Com a ajuda de uma sensação divina, o jovem entende que esses odds são mestres do estado de têmpera. Ele rompe as cordas, em pânico. Pensa que um mestre do estágio de têmpera pode facilmente matar uma dúzia de mestres do estágio Kai e Sangue. O guarda mais forte do Jardim Médico está no 9º nível do estágio Kai e Sangue, o que significa que a capacidade de luta da família Qin não está em um nível suficiente. Se eles lutarem aqui, todos os Leelai do Jardim Médico estarão envolvidos nessa batalha. Como eles não abandonarão seu jovem mestre, ele decide ir embora. Dois homens veem Qin Feng mijando contra a parede e o atacam, arrancando sua cabeça. Eles não esperavam que fosse tão fácil e planejavam levar a cabeça do homem como troféu e prova do que fizeram. Mas quando ele a levanta, vê a cabeça de um boneco de madeira. Eles percebem que o cara fugiu. Qin Feng pega as frutas de Tan Lu e grita para eles que são mestres tão estranhos que ele foi capaz de enganar com uma boneca e que, em geral, ele não planeja morrer, então se despede deles. Ele percebe que eles vieram por ele, portanto, pelo bem de seu povo, pela segurança de Sang Kyu. Ele decide levar esses dois perigosos mestres para longe. Wan e Ziu acham que o jovem é estúpido, pois, em vez de chamar os guardas para se proteger, ele simplesmente fugiu, o que é muito bom para eles. Eles saíram em busca do jovem, gritando alegremente com olhos loucos. Embora o nível de desenvolvimento desses tolos seja muito mais alto do que o de Qin Feng, perseguir um alquimista de 100.000 anos de idade é uma estupidez da parte deles. Ele pega o pólen da fruta e joga em seus rostos, para que não consigam abrir os olhos. O pólen da fruta Tianil é capaz de privar a visão por um tempo. O jovem está feliz com esse arranjo, pois já achava que esses dois não cairiam em seus truques,
mas mesmo assim foram pegos. Feng tem algo mais reservado. Graças à técnica mágica da sensação divina, ele pode ver a noite como se fosse dia. Assim, pode montar em um cavalo com segurança. Wan e Xiao atacam o jovem de cima com a intenção de privá-lo de sua cabeça, mas ele se esquiva caindo do cavalo que foi morto. Qin Feng não entende como é possível que eles ainda o estejam perseguindo sem ver. Os homens agarram o cavalo, pensando que é um homem, mas logo percebem o erro levantando a cabeça com os olhos fechados para o céu, e é esse gesto que permite ao jovem cavaleiro concluir que eles são caçadores assassinos que procuram suas presas pelo cheiro. Portanto, ele conseguiu realizar o truque com o manequim não porque eles são estúpidos, mas porque o manequim tinha o cheiro dele. A mesma coisa com o cavalo. Zio vira abruptamente a cabeça na direção do cara e sorri com um sorriso de Fang, dizendo que o sente, e eles organizam uma perseguição a ele. Han Feng entende que está em uma situação terrivelmente desvantajosa. Porque, se dois caçadores que dependem do olfato estão mirando a presa, então não há dúvida de que ela morrerá e, ironicamente, essa presa acabou sendo o próprio Qin Feng. O jovem começa a rasgar suas roupas para espalhá-las por toda a parte, a fim de espalhar seus odores. Talvez assim ele consiga escapar. Xiao e Avan estão contentes porque o rapaz percebeu que eles são guiados pelo cheiro e, portanto, agora ele está tentando espalhar seu cheiro por toda a parte. Ele pode fazer o que quiser, mas não levou em conta que só há um caminho à frente para ele correr. À frente, há um local proibido para as pessoas, uma floresta nevoada. Zio oferece ao rapaz para pular na floresta, dizendo que ele é covarde e que é improvável que consiga fazer isso. E Evan diz que, assim que o rapaz estiver na floresta, o gás venenoso e o miasmo matarão imediatamente, mas se ele ficar no penhasco, eles lhe darão uma morte rápida e sem sofrimento. Feng pega a fruta Tianliu, esmaga-a em suas mãos, diz que tem bolas grandes e pula para baixo, direto para a floresta, o que causa confusão entre os caçadores. Ao cair, o jovem lhes mostra o dedo do meio e diz que não vai se render a eles e que não morrerá como um cachorro. Xiao dá risada dizendo que Feng é um pirralho que pensa que é uma espécie de protagonista da história e que sobreviverá se pular de um penhasco em um lugar como a floresta nevoada. Na opinião deles, ele morrerá imediatamente por causa da névoa venenosa e agora eles precisam esperar que a névoa nos arredores se dissipe. Depois, entrarão na floresta, cortarão a cabeça do sujeito e receberão uma recompensa. Eles começam a rir mais, dizendo que um jovem cavalheiro das famílias mais fortes morrerá de algum tipo de névoa. Na floresta enevoada, Qin Feng está radiante de felicidade e diz que sente muito por não ter vindo a esse lugar antes. Eles caminham pela floresta, sobem em árvores e inspecionam tudo, encontram uma planta medicinal de 1000 anos que parece incrivelmente fresca, encontram uma flor venenosa difícil que também tem vários milhares de anos e cresceu muito. Os olhos do cara capturam muitas ervas espirituais e agora é tudo dele, mesmo que a névoa venenosa da floresta seja realmente mortal. Mas ele bebeu o suco da fruta Tianliu com antecedência e essa é a maneira mais fácil de se proteger da névoa. Essa floresta é absolutamente inofensiva para ele, mas, ao contrário, ele salvou a vida do homem. Que o efeito da fruta Tianliu não dure muito tempo, mas há muitas ervas espirituais de alta qualidade aqui, mas o jovem terá de preparar um remédio protetor com o que está à mão. Para um alquimista gênio como ele, isso é muito fácil. Então, ele pega um monte de ervas espirituais e começa a trabalhar. 2 horas depois, o jovem ouve alguém respirando pesadamente. Ao virar a cabeça, percebe um cachorro guaxinim vermelho deitado, que é muito difícil de pegar. Parece que o efeito da pílula que o jovem preparou para espantar os animais foi tão forte que fez com que esse animal perdesse a consciência. O jovem inspeciona o território e olha para a casca de uma árvore. Então ele pensa em como lidar com aqueles 2 caçadores. Agora, um pensamento o visitou. No início da manhã seguinte, Xiao e Wan caminham pelos arredores do pântano, onde a névoa venenosa já se dissipou. Eles inspecionam cuidadosamente o pântano em busca de um homem que, na opinião deles, já está morto. Eles encontram um homem deitado em uma cama e, sem pensar nem por um segundo, Wan sacode um machado. Mas o jovem levanta a cabeça abruptamente e joga algo neles, surpreendendo-os por ainda estar vivo. Se ele não estiver morto, então ele é fortemente enviado e enfraquece a opinião de Zio. E por causa da névoa venenosa da borda, ele fica estupefato quando ataca furtivamente a uma curta distância. Qin Feng cruzou os braços sobre o peito, dizendo aos homens que, como eles são caçadores legais e ele está no estágio Kai e Sangue, é muito difícil para ele feri-los de alguma forma. Mas,
Como profissionais, eles devem saber algo sobre o veneno do pântano. O jovem organiza uma mini blitz e pergunta a eles o que acontecerá se o sangue de um cão guaxinim colidir com uma árvore de miasma. Zio e Yuon levantam a cabeça com orgulho e dizem que a resposta é óbvia. Uma nova névoa venenosa se formará e, se ela aparecer, 10 respirações serão suficientes para que até mesmo um praticante do estágio de Tempera morra. Mas o cão guaxinim vermelho é bastante ágil e astuto, portanto é quase impossível pegá-lo. Feng sorri e começa a contagem regressiva de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o caçador sente a névoa venenosa que aparece ativamente da lama que Qin Feng jogou neles. Eles começam a entrar em pânico, porque entendem que o cara espalhou o sangue de um guaxinim vermelho nos dardos e a árvore de miasma já começou a produzir uma névoa venenosa, e eles mesmos, sem saber, começam a inalar a névoa. Infelizmente, para eles, na noite passada, Feng acidentalmente pegou um cão guaxinim vermelho e, inicialmente, o alvo dos dardos disparados desde o início não eram eles, mas a árvore de miasma. 2 minutos atrás, ele só podia se arriscar a fingir que estava morto e deixar que eles se aproximassem, atirar e então distrair a atenção para que Xiao Yea não percebesse exatamente o que ele havia feito. Homens amargurados e desesperados decidem atacar o homem uma última vez para levá-lo com eles, mas é tarde demais e eles morrem. Se eles fossem pessoas comuns, a névoa venenosa não teria agido tão rapidamente, mas para os dois, caçadores especializados em olfato aguçado, o efeito mortal da névoa veio quase que instantaneamente. Uma dúzia de cães vermelhos aparece nas costas do jovem mestre, e Qin Feng pede perdão a uma delas em particular por ter pegado um pouco de sangue emprestado sem sua permissão. Ele promete não tocá-la ou ofendê-la mais e também entrega todos eles para serem devorados por caçadores. Ele não apenas lidou com um adversário em potencial, mas também coletou um monte de ervas espirituais úteis e isso é simplesmente maravilhoso. Enquanto isso, Lin Lan chega ao jardim médico com um mensageiro real, que diz a Qin Shengyu e em Oxun que Feng morreu, mas o rapaz não acredita e a cela ensanguentada do jovem mestre é jogada a seus pés. Lan diz que a cela foi encontrada ao lado de uma poça de sangue na floresta, e que o jovem cavalheiro estava gravemente ferido e fugiu para a floresta enevoada. Ele se atreveu a entrar lá, mas não conseguiu sair e Lin Lan está sorrindo. Eiyashin se ajoelha, porque ouviu e Sankyu tentou protegê-lo da floresta enevoada. Lan abre o leque e diz que admira Qin Feng, porque ele se atreveu a entrar na floresta enevoada sozinho. Mas isso não é o mais importante, é hora de discutir algumas nuances. Qin Feng está morto, o que significa que a mente de ferro retorna para Lin Lang, e o jardim médico vai para ele dessa forma e ele ordena que os guardas reais expulsem as pessoas da família Qin. De agora em diante, Lin Lang cuidará de todos os bens de Qin Feng, e Sankyu não entende como Lan aprendeu a levar as tropas reais para o seu lado. Atrás de Lin Lan, ouve-se a voz de Qin Feng, que observa que sua propriedade permanece com ele. Ele cuidará de tudo sozinho e não vale a pena se meter em seus negócios. Feng comenta sarcasticamente que Lin Lan é tão incapaz de lidar com ele por conta própria que pede ajuda à guarda real. Lan e o mensageiro ficam parados como estátuas, sem acreditar em seus olhos, porque o jovem está vivo, e Eiyashin e Qin Senkyu correm até ele e o abraçam, chorando de alegria e perguntando onde ele esteve todo esse tempo. O jovem os abraça de volta e diz que está tudo bem, ele apenas decidiu caminhar pela floresta enevoada no meio da noite. Lin Lan fica chocada com o fato de que, enquanto estava na floresta enevoada, Qin Feng voltou vivo. Feng responde que estava apenas caminhando. Então, por que ele teve que morrer e, além disso, por que Leng se apegou tanto a essa floresta enevoada? Um mensageiro da família real entra no diálogo dizendo que representa a família Yi e que hoje eles vieram discutir a propriedade da mina de ferro. Sankyu entende que esse velho é um representante da família e que o jovem mestre não pode lhe dizer algo em oposição. Ele só pode obedecer porque tem que lidar com a família real. Qin Feng diz que não se importa com quem ele representa dessa forma. Ele está de muito mau humor no momento. Ele se atreveu a perder a paciência e quase foi morto, mesmo que Lin Lan fosse de sua família. Ele ainda foi morto por ele. Feng coloca a mão pesadamente sobre os ombros de Lan e a aperta, curvando-se perigosamente sobre o eunuco da família Li, dizendo que há poucos dias ele enforcou o senhor da cidade de Fengmin, e esse senhor pertencia à sua família Qin. O jovem aponta para Lan e diz que achou que seria melhor ir junto com a família Lin, já que ela se juntou à realeza e apoiou a ideia desse idiota e de seu assassinato. Os olhos de Qin Feng estão vermelhos de raiva, seu sorriso se torna insano e ele diz que, naquela noite fatídica, ele ativou a ordem militar da família Qin e a mansão do Lorde na cidade de Fengmin foi completamente destruída, e essa foi sua ordem. O jovem semicerra os olhos, e o sorriso parece o de um lobo,
E ele continua, dizendo que na noite passada estava caminhando na floresta enevoada e 2 homens apareceram sem motivo, caçadores que queriam matá-lo. Então, ele decidiu usar outra ordem militar de parentesco e os mestres da espada cortaram Cio, e Avão foi cortado em pequenos pedaços e dado de comer aos animais selvagens. Ele se aproxima do eunuco, avisando de que, se ele ousar provocá-lo, ele baixará a ordem militar sobre ele. E só depois disso ele pergunta o que o mensageiro da família aí queria discutir com ele. O eunuco olha para o jovem assustado, percebendo que os caçadores assassinos enviados por ele estão mortos, e ele já está intrigado sobre como Qin Feng conseguiu sair vivo da floresta enevoada, e acontece que ele tinha ordens militares da família Cai. O homem já sentiu na própria pele como é terrível a ordem militar da ordem da família Cai e não pretende mais passar por isso. Ele engole a saliva viscosa com força e expõe as palmas das mãos abertas em um gesto de rendição, dizendo que ele realmente representa a família real. Mas ele só veio visitar o jovem cavalheiro e Lin Lan, assustada, concorda com ele. Os dois se curvam diante de Qin Feng, desejando felicidades ao honorável Feng e sua família. E o jovem senhor diz que não os levará para o jardim medicinal, mas eles não insistem e saem rapidamente, não querendo ter um corpo com um cara louco. Qin Senju está orgulhoso de seu mestre, sabendo que ele já usou a ordem e é apenas um grande ator que assustou aqueles idiotas. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.